Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Georg von Heidenberg nasceu em 1772, pertencia a uma família da nobreza saxônica. Enquanto trabalhava na área da mineração como inspetor de minas de sal, desenvolvia sua pesquisa literária e filosófica que envolvia teorias como o magnetismo, o galvanismo, a alquimia e o estudo da natureza. Em 1797 escreve: procuramos o incondicionado em toda parte e sempre encontramos apenas coisas. O símbolo da flor azul, criado por Novalis, tornou-se parte da cultura alemã e universal. No romance A Snaker Darkly, de Philip K. Dick, a droga fictícia Substance D é derivada de uma planta com flores azuis. A série de mangá Sweet Blue Flowers trata da afeição romântica idealizada entre crianças em idade escolar. No anime Blood Plus, uma flor azul é o símbolo da diva do mal. Novalis faleceu aos 28 anos, deixando inacabado seu importante romance de formação. E para falar sobre tudo isso, temos a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Eu peço que você se apresente, por favor. Boa noite, Afonso. É um prazer estar aqui novamente no seu canal para falar sobre Novalis, esse autor bastante importante do romantismo alemão, né? E estudarmos hoje um pouco, ou conversarmos sobre a Flor Azul, né? Dentro do romance Heinrich von Ofterdingen. Então, vamos lá. Ver quais são as propostas de Novalis. Muito obrigado, Patrícia. O médico francês Julien Lametrie, em seu ensaio Homem-Máquina, desenvolveu em 1748 o conceito mecanicista do ser humano. A ideia do ser humano transformado em um ser mecânico coloca em risco a ideia da liberdade do espírito e da consciência e abala a própria fé num Deus invisível. Wolfgang von Goethe escreve Os Sofrimentos do Jovem Werther em 1774. Volto-me para mim mesmo e encontro o mundo. Queria que você falasse um pouquinho, Patrícia, dessa Alemanha do século XVIII, que tem a filosofia do Kant, por exemplo, as 95 teses do Lutero, onde ele fala sobre arrependimento, penitência interior, da necessidade de mortificações da carne. Fala um pouquinho, por favor, dessa Alemanha do século XVIII. Então, essa Alemanha do século XVIII é uma Alemanha que ainda não está unificada, não é? Nós sabemos que a Alemanha, em seu território, ela está dividida entre condados, feudos, né? Territórios diferenciados. Isso depois vai ter uma influência muito grande nessa expressão dos Sturm e também do romantismo alemão, não é? A unificação da Alemanha só em 1871. Então, antes disso, a gente tem essas diferentes localidades e as ideias, elas correm pela Alemanha. A ideia que se tem uma certa objetividade, né? O iluminismo está muito presente aí nesse período, né? É um período que eles são mais diretos. Kant tem muita influência pelo fato de que tudo é muito objetivo, tudo é muito racional, você tem as ideias todas muito compartimentalizadas, não é? Então você não tem ainda a questão do eu, que é justamente a provocação que posteriormente os românticos darão a toda essa realidade que se encontra nesse período. Legal, muito obrigado. Bom, aí temos a Universidade de Iena. Você podia falar um pouquinho dessa universidade tão importante? A Universidade de Iena é uma das mais importantes, é onde nós vamos ver eclodir o primeiro romantismo alemão, o romantismo de Iena, né? Durante o período de 1799 a 1801, nós teremos lá, né, os românticos tentando sustentar uma geração cosmopolita, em que você tem uma busca pela doutrina das ciências. Era uma universidade que tinha muita diversificação de conhecimento, a doutrina das ciências interessava muito aos irmãos Schlegel, não é? E a revista Ateneu, inclusive, vai surgir nesse contexto de procura pelo que é diferenciado, por essa questão nova que incomodava tanto esses autores desde o Sturm und Drang e que vai passar por toda, ou perpassar por todas as gerações do romantismo alemão. Ela nasce em Iena. Essa universidade que é importante é a referência para esse romantismo. Bom, nós estamos no período da Revolução Francesa também, né? E vamos Sim. falar um pouquinho do Goethe. Qual a relação, então, do Novalis com ele, por favor?
Novalis e Goethe fazem parte de todo esse cenário, né? Os primeiros românticos de Iena tiveram muita influência dos Sturm, né? E Novalis está lá. Eles estão com todas essas ideias de ímpeto, de tempestade, não é, Afonso? Quando a gente fala dos Sturm, que são os tempestuosos em alemão, Sturm und Drang, a tempestade, o ímpeto, são esses autores que estão lendo autores estrangeiros, Shakespeare, o Ossian, estão lendo talvez o Kalevala finlandês e vários outros autores do leste europeu, buscando novidade, e Goethe, assim como Novalis, estão nessa sintonia, né? Eles estão lá produzindo, a gente tem, por exemplo, Goethe com a produção do Wilhelm Meister, em 1795, que é dentro do Sturm und Drang, e que Novalis, daí a relação com Goethe, vai posteriormente responder com Heinrich von Ofterdingen, criticando esse paradigma que seria o romance de formação, que é o Wilhelm Meister. Vamos falar um pouquinho mais do Sturm und Drang, que pode ser também tempestade, urgência, né? Ele vai falar de energia. Fala tempestade e muito bem. A gente tem, Afonso, anteriormente ao romantismo alemão, 10 anos de Sturm und Drang. O que é isso? Ele vai durar de 1870 a 1880. E essa tempestade e esse ímpeto que Novalis, Goethe, Schiller, os irmãos Schlegel, todo mundo que está ali buscando a doutrina das ciências, esses autores alemães que ainda não têm uma literatura alemã projetada, que ainda não tem uma Alemanha unificada, eles estão procurando novidades, as doutrinas das ciências, né? Eles discutem muito, eles se interessam por tudo, pela natureza, pela religião, por política, e como eles vão reorganizar isso posteriormente no romantismo. Então, Sturm und Drang é essa tempestade, esse ímpeto, e temos uma outra obra muito importante nesse período, que é o Werther, né? Tocando no ponto do suicídio, é justamente essa inquietude que eles têm de achar a expressão correta para aquilo que eles não querem, que é o quê? O objetivismo. Essa ideia de achar que tem todas as respostas para as coisas. Se você pensa por fragmentos, por exemplo, você entende um pedaço, você não entende o todo. Então, a reação deles é essa. Vamos procurar onde a gente consegue colocar o subjetivismo e, então, debater a partir do eu. Isso tudo vai permear o romantismo alemão. Os Sturm têm isso também. Por quê? O que eles decidem ali, ao ler os autores estrangeiros, ao tentar uma nova expressão poética, e isso também vem de Herder, porque Herder, quando faz a viagem dele, que ele sai da Alemanha e diz, eu acho que eu vou para a França, mas depois vai para a Dinamarca e não sabe para onde exatamente vai, e ele observa o movimento do navio e das ondas, que uma hora essas ondas estão calmas, depois estão agitadas, novamente calmas, ele pensa assim, eu estou no incerto, eu estou na tempestade. E essa tempestade é que vai me dar a ideia de explorar o desconhecido. Ora, o que é o desconhecido? São os autores que eu não conheço, é a noite, é a natureza, é aquilo que eu sinto e que eu preciso expressar. Então, veja, os Sturm pegam essa essência de Herder e eles colocam já nessa tempestade. Então, Goethe, quando escreve o Werther, é furioso, né, baseado num traço autobiográfico que foi a paixão dele por uma moça, ele transfere essa paixão a Werther e a Lotte. E ele cria essa atmosfera tempestuosa que é a vida do Werther, em que ele é transferido de uma cidade para outra, ele está bem, ele desenha, ele está empregado e feliz, e com o tempo ele sofre uma degradação, ele sofre de obsessão, ele sofre muito com as coisas, e ele vai chegar ao ponto extremo que é o suicídio. Esse livrinho, nas palavras do próprio Goethe, foi muito contestado posteriormente, já em 1775, o editor alemão falou, retira da minha livraria, se é que tinha livraria, né, não nos moldes que a gente conhece hoje, mas retira do meu estabelecimento esse livro, porque ele induz ao suicídio. As pessoas leem e estão cometendo atos de suicídio por toda a Alemanha, e sempre com esse livro no bolso. Mas o que era isso? Né? E Goethe responde, olha, esse livrinho aí é só um sintoma de que algo está errado.
Mas o que isso fazia com as pessoas? Suscitava determinadas questões difíceis, como a questão do suicídio. As pessoas se matam não é porque leram um livro, é porque existem problemas muito mais sérios em torno da juventude alemã. Então, você vê que essa tempestade que vem de Herder e chega nos Sturmer, ela tem essa ideia de movimentar, através da poesia, através dessa força que é a literatura, uma atitude das pessoas, né? Então, temos o Werther e o Wilhelm Meister é uma outra proposta que, muito diferentemente do Werther, que é realmente aquele ímpeto, né, com que Goethe escreveu, ele tenta mostrar, apesar das bases do classicismo, da estabilidade que se vê posteriormente no romance, o seu final, mas ele também tenta uma expressão nova quando ele coloca ali no Wilhelm Meister um cara que, em vez de querer ser comerciante, ele quer ser ator, ele quer viajar com teatro, ele quer enfrentar essas questões do que ele não conhece. E, novamente, aí a ideia, né, do desconhecido, que ele precisa ter de experiência. Então, essas duas obras, por exemplo, elas são escritas durante o Sturm und Drang. Bom, então você está falando já de um romance de formação. A obra do Werther é no Sturm und Drang, né? O Wilhelm Meister é de 1795, tá? Só corrigindo. Mas ele também vem de Goethe, né? Então você tem Goethe em dois planos aí, mas buscando, né, essa coisa nova, desde o classicismo, né, já. Então, quando chega no Sturm und Drang, ele tem essa necessidade também de se expressar. E a maior expressão de inquietude dele, que a gente tem lá com Herder, e que vai refletir na obra do Werther, é exatamente os sofrimentos desse jovem Werther, como bem mostra, né, o título em alemão mesmo, ou em português, de Leiden des Junges Werthers, né? Os sofrimentos dele, que ele já sente como eu. Bom, então nós estamos falando do Goethe, que está no meio de um certo classicismo, Aufklärung um pouco ainda, né? Sim, mistura sim. Um pouco. Mistura, sim. E também esse suicídio pode ter a ver com uma liberdade individual, uma escolha, uma tentativa de ruptura. Mas aí, nesse romance de formação que você citou, já tem, no final ele volta tudo ao começo, como é que é? Tem uma ordem? O romance de formação, o paradigma dele é o Wilhelm Meister, né? Então, qual é a ideia quando Goethe cria o Wilhelm Meister? Ele explora alguns traços autobiográficos, quando, por exemplo, ele inicia o romance com o Wilhelm Meister observando o teatro de marionete. Ele é um garoto fascinado com o teatro de marionete, ele gosta muito disso, e ele logo dá vazão à ideia de que ele quer ser um ator, né? O pai espera que ele seja um comerciante. Ele, conversando com um amigo, diz: olha, mas eu não pretendo ser comerciante, o que está no meu coração é ser ator, eu realmente preciso dessa experiência, eu preciso dessa experiência. Então, ele vai realmente sair desse âmbito de conforto, de uma vida tranquila, de ter uma vida estável, um emprego tranquilo, uma vida que é cotidiana. E os românticos, posteriormente, a gente vê que vão odiar a vida cotidiana, aí vai entrar Novalis e transcendendo tudo, não é? Então, você tem essa estabilidade, que é muito típica do classicismo, porque o que o classicismo quer é que você tenha a instrução, a aprendizagem, e depois você use isso para que você cresça. Mas você tem a ideia da harmonia, da estabilidade da sua vida, da sua casa, do seu trabalho e tudo mais. Então, Goethe escreve isso, como eu falei, em 1795 ele é publicado, ou seja, está bem dentro, né? Goethe vai atravessar o classicismo, o Sturm und Drang, depois o romantismo. Então, nesse momento, ele acha interessante e Goethe também tem aquela ideia de que ele é um escritor apolítico, ele declarou isso muitas vezes: eu não vou me envolver com política, a minha questão é ser um escritor, né? Isso a gente vê posteriormente com Thomas Mann, muito tempo depois, né? Ele também vai se declarar um escritor que não tem nada a ver com política, até que a guerra começa e ele muda de ideia. Então, Goethe também não tinha digamos, esse intuito, mas a gente sabe que os escritores, eles não escrevem em vão, eles estão sempre provocando. Essa é uma das funções da literatura, provocar reflexão, provocar coisas que a gente precisa debater, né?
Então, ele faz com que esse William Meister vá viver a vida do teatro. E o que acontece, Afonso? Ele experimenta o que é ser um ator, as dificuldades de ser um ator. E veja, ele se chama Wilhelm, que é o equivalente em alemão de William. Isso lembra um grande dramaturgo que Goethe tinha uma admiração muito grande, inclusive mexeu nas unidades de tempo, ação e lugar dele, que é Shakespeare. Então, William Shakespeare, William Meister, né? Aí temos a homenagem. O Wilhelm vai viajar com teatro, vai ter as experiências de um ator, vai lidar com questões de que o diretor, de repente, não paga o suficiente, ou ele quer impor uma determinada peça, está faltando a roupa para o cenário é muito... não está condizente com aquilo que deveria ser representado, ou se representa coisas que realmente não eram do que ele gostaria de fazer, mas a gente tem a questão da experiência. E não só a experiência como ator, mas de convívio fora de casa, de convívio em lugares que podem vir a ser perigosos, porque em determinado momento o Wilhelm vai ser ferido, né? Vai ser muito ferido. Ele vai ficar sozinho, ele vai encontrar amores, ele vai ser abandonado. Então, ele vai ter uma série de experiências de vida fora da casa dele e dessa zona de conforto da casa dele, que ficam, naquele momento, como um aprendizado, mas, posteriormente, ele decide que ele vai ser um comerciante. Então, ele retorna àquele estágio inicial de antes da experiência. A experiência fica. Mas ele não mantém essa postura ao final do William Meister. E, então, só um pouquinho. Vamos por partes. Vamos passar um pouquinho para o Novalis, né, que está abandonado. Sim, vamos por partes. Tudo isso era o Goethe, né, e os anos de aprendizagem do William Meister, que é o nosso modelo de romance de formação, né? Exato. Mas vamos falar um pouquinho do Novalis. Quando que ele começa? Ele vai ter o Hinos à Noite, em 1800, é isso? Novalis, então, nesse ano de 1800, ele muito leitor, muito ligado à poética, muito ligado à questão transcendental. Novalis em 1800, portanto, em 1800 a gente já está dentro da primeira geração romântica de Iena, de que falamos há pouco. Ele vai publicar, então, um romance chamado Heinrich von Ofterdingen, em que ele vai dar uma resposta a esse William Meister. E aí está Novalis, né? Novalis entra, finalmente, dentro dessa conexão com Goethe, né? Por quê? Porque ele dá uma resposta ao William Meister, ele escreve no Ludwig Tieck e diz, olha, Goethe arrasou a poesia. Goethe realmente não teve a noção exata do que é a poesia. Como ele escreve o William Meister desse jeito e dá a experiência, que é dentro desse romance de formação, né? A formação, a aprendizagem, a experiência, é o que são os cernes do romance de formação. Como ele faz isso? Então, a resposta é o Heinrich von Ofterdingen, em que o Heinrich ele vai atrás do que temos aí de proposta na nossa noite de hoje, Afonso, a Flor Azul. A Flor Azul, ela aparece, um poema que está dentro do romance Heinrich von Ofterdingen. Então, nós temos essa poesia justamente com tudo aquilo que Novalis acha que é interessante em termos poéticos. É uma linguagem extremamente metafórica, é uma linguagem de simbolismo, em que o Heinrich, ao sonhar com a Flor Azul, ele vai decidir fazer a viagem. E essa viagem é uma viagem de conhecimento interno, tal como fez também o William Meister, né? Mas uma viagem em que ele também, o Klingsor, é um poeta, vai ajudá-lo nisso, ele vai conhecer partes do Oriente, ele vai viajar com a mãe, depois ele vai ter outros conhecimentos de outras culturas. A história se passa na Idade Média, não é? Então, veja que na Idade Média tem toda aquela relação do obscurantismo, sair do obscurantismo, você começar a entender melhor a partir do momento que você tem a informação, que você reflete, né? Então, tudo isso é defendido por Novalis. Novalis é o poeta que escreveu sobre pólen, por exemplo, né? A questão do fragmento. Se você tem pólen, você vê que ele se esvai, que ele sai, que é um momento. Então, é uma ideia de eu que ele cultiva muito nesse poema também, né? Autor do fragmento é o que muito se fala dele.
Então, essa ideia do Heinrich, dele ter essa noção de momento, de que esse momento é importante para o crescimento dele, que ele não tem todas as respostas, que essas respostas não estão acabadas, que não é só o ponto de vista cultural dele. Você vê que ele vai dialogar, por exemplo, com Sofia. Aparece Sofia dentro do poema. O que é? É a sabedoria. E como se tem a sabedoria? Com a vivência, com a experiência, que é esse cerne que nós temos dentro do Bildungsroman, esse romance de formação. Então, esse romance de formação... Só um pouquinho, Patrícia. Vamos começar também por esse conceito, né? Bildungsroman. Foi criado por quem? Parece que o Lukács também teorizou. Sim. O romance de formação, ele primeiramente foi citado numa palestra de um professor chamado Karl Morgenstern, em 1830. Né? É um conceito que aparece nesse ano, e durante 40 anos, dentro da literatura alemã, ele foi meio que abandonado. Não se cita muito sobre romances de formação até 1870, quando finalmente o Dilthey retoma esse termo, e depois se fala muito na questão de romance de formação. Então, o paradigma dele é o Wilhelm-Meister, e depois nós podemos, a partir dessa ideia da viagem, e sempre a ideia da viagem como algo que acrescenta, que tem a ver com a experiência, que tem a ver com o seu crescimento interno, porque você visualiza outras culturas, outras ideias, você reavalia parâmetros, reflexões, enfim, a ideia é essa. Você depois vê isso em outros romances fora da Alemanha já, né? Mesmo no Brasil, a gente tem a Vilma Patrícia Mas, por exemplo, ela faz um estudo sobre a questão do romance de formação no Brasil, que ainda não é muito trabalhado. Alguns professores já ligam alguns romances, por exemplo, o nosso Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas, ele pode ser lido como romance de formação a partir da história de Iobaldo, não é? Alguns professores já têm mestrados, por exemplo, a professora Lucília Lúbia, da UFPA, ela já trabalha com Cinzas do Norte, de Milton Ratum, como romance de formação. Essa é uma informação nova que nós temos. Dependendo da perspectiva, a gente pode pegar o retrato de Dorian Gray e analisá-lo como romance de formação também, porque o Dorian vai sair do interior, vem para a cidade, e ele tem toda aquela experiência de vida que é muito turbulenta, não é? Então, também é uma experiência de romance de formação. Então, ele é um tema, Afonso, e é um conceito que ampliou muito a partir dessa ideia da experiência. E essa experiência, ela muda muito. Porque se você tem um tema original, como formação, instrução e aprendizagem, essas três acepções, posteriormente você vai tendo outros pontos dentro dessa proposta de crescimento, que também podem ser entendidos como romance de formação. Mas, basicamente, você tem a viagem sempre nesse âmbito, né? nesse cerne desse conceito de romance de formação. A viagem como crescimento pessoal. Então, é um conceito que continua sendo trabalhado, não é? Mas realmente ele surge em 1830 a partir da observação do Karl Morgenstern. E o Lukács vai dizer que tem, de certa forma, está aparecendo o desenvolvimento interior, não? Sim, sempre. Contrapondo ao simplesmente as aventuras, alguma coisa assim. Sim, Lukács fala sobre isso, porque quando você tem a ideia da viagem, a viagem ela simboliza o quê? Que você sai do seu lugar de conforto e você vai para um lugar que pode ser desconhecido. Você não sabe o que vai encontrar. Então, quando nós temos em A Flor Azul o Heinrich falando com o Klingsor, que é um poeta, então a ideia dele ser um poeta já o tira do cotidiano. Ele já tem uma ideia do que é sentir pelas palavras, ele já tem uma ideia do onírico. Quando ele sonha com a flor azul, é que ele finalmente decide em torno dessa flor azul. Ela é um simbolismo. Ela existe, ela não existe. Como ela é representada no romance? Não é? Muito azul, de pétalas brilhantes, e que cintila muito. Então tem toda um arcabouço onírico, não é? Que tem essa sugestão. Mas, obviamente, quem faz a viagem? É um sujeito, é uma pessoa que vai entrar em contato com todas essas novas realidades, esse desconhecido, e a partir
de todas essas experiências que vai ter, ele vai ter um crescimento interno. A gente não pode pensar que o Heinrich, por exemplo, só teria algum tipo de resposta, ele só teria, eu tive um contato com a Zulima no Oriente. Eu só vou ter essa resposta se ela for positiva, se ela for negativa, ela não vale. Ela vale também. As coisas que o William Meister, ele presenciou que foram ruins, que foram negativas, também foram um aprendizado dele. Não é? E isso ocorre dentro do sujeito. Essa ideia de que você pensa e você está ali vivendo o dia a dia, que não deixa de ser cotidiano, porque você está vivendo, né? Mas as experiências do eu é que realmente interessam. E quando você está com Novalis, você já está dentro do romantismo. E o que o romantismo ele busca? Ele é uma reação a tudo que é extremamente racional. Quando ele propõe, os irmãos Schlegel propõem na Ateneu a ideia do fragmento, ele quer o quê? Que o leitor tenha uma participação nisso. Que ele se posicione enquanto leitor quanto aquilo que ele lê. Porque não é meramente a leitura, é uma posição, é uma atitude que você tem. Então, o romântico, ele tem esse subjetivismo, essa ideia do eu, e esse eu não é só o que eu penso, o que eu vou dizer, o que eu acho. É uma formação e uma experiência do eu que é para lidar com a sociedade, que é para ver como é que você entende melhor as artes, por exemplo. O que é uma poesia? O que é um poema? Não é? Que tipo de conhecimentos eu tenho para entender um poema? Ele tem plurissignificação. Ele não tem só uma ideia fechada. Não é? A gente pode pensar nos iluministas como muito objetivos. Olha, eu tenho perguntas, eu tenho que ter essas respostas seguem um padrão, são compartimentalizados, dependendo do parâmetro, eu penso de determinada forma. Mas os românticos não, eles deixam aquilo em aberto, levando muito em conta o que o próprio Aristóteles fala na poética, né? A literatura que poderia ter sido. Então, Novalis é esse representante desse eu que não é só para ele, é para a sociedade, é essa expressão do transcendental, né? Zafransky, quando fala no romantismo, uma questão alemã, ele fala muito bem sobre essa referência do transcendental, né, em Novalis. Quando ele romantiza o cotidiano, quando romantiza todas as coisas da natureza, ou de todos os pensamentos, é assim que você tem essa base, né, do romantismo, de romantizar tudo, de tirar dessa ideia do concreto e levar mais para uma sublimação, para o que está onírico, mas tirar significados disso também. Então, é um aprendizado que é interno, mas é um aprendizado também da sensibilidade, porque o romantismo, ele é, como toda a literatura, mas muito mais o romantismo, também a ideia da sensibilidade. Você tem que ter a sensibilidade de perceber que um fragmento, ele vai te levar a uma certa reflexão de uma coisa. Não é só o fragmento, esse aqui está incompleto. O que isso quis dizer? Quis dizer muita coisa. Ele está abrindo o pensamento para você, leitor. Se posicione com relação ao que está sendo proposto. Bom, nós estamos falando, então, de um eu ligado, né, ao mundo, né? Não é troco de nada, que depois no simbolismo vai ter também um pássaro azul, né? E fala um pouquinho do idealismo mágico, que é um conceito que ele criou. Pois é. Vai ter influência também, né? Quando os simbolistas, por exemplo... O romantismo, ele tem uma influência a partir do momento em que o romantismo ele é instaurado, e ele é instaurado a partir de Iena, em 1799, vai até 1801. A primeira geração de Iena, ela é bem curtinha, né? Depois nós teremos a segunda e a terceira gerações. A segunda geração, a gente pode lembrar dos irmãos Grimm, né? Com os contos maravilhosos e domésticos, né? Que foram originais e adaptados. Na mesma proposta de se voltar para que é alemão, já é uma outra proposta um pouco diferenciada do cosmopolitismo de Iena. E temos Hoffmann, na terceira geração, que ele é do romantismo de face noturna, em que vai aparecer, por exemplo, Nathanael e o Sandman, né? E o Sandman, no caso em alemão, o Homem da Areia, provocando o quê? Sonhos e pesadelos em Nathanael, ele lidando com questões talvez psicológicas perturbadoras que não se vê cotidianamente. Então, os românticos, Afonso, nessa questão da idealização e por que depois os simbolistas vão copiá-los ou tentar expressar alguma coisa que eles criaram, a partir da flor azul, o pássaro azul,
ou qualquer outra referência que, por exemplo, entre a questão do romance de formação, ou que entre essa expressão do eu, do subjetivismo mais acentuado, ou traços de algum personagem do romantismo que ecoa em várias outras literaturas, não é? Não só alemã, mas do mundo todo. Isso é porque os românticos, eles tiveram um impacto muito grande. Se nós formos observar todos os movimentos literários, não é? O romantismo é o que mais foi difundido, e ele não ficou só na literatura. Você vê que tem expressão no teatro, tem expressão na música, não é? Então, esses ideais, essas buscas de conhecer a si, com relação a temáticas diferentes, e eles passaram por muitas temáticas diferentes também, não é? Daniel Schleiermacher, por exemplo, ele lida com a questão religiosa, né? Então, tudo isso que é muito idealizado, que é muito provocado pelos românticos, ele tem, sim, ecos em várias outras, não só gerações, não só outras literaturas, mas em outras áreas do conhecimento também. Por quê? Porque a ideia do idealismo é de uma conexão também com o eu, dessa questão de conhecimento. E se você observar todas as artes, de uma certa forma, ela tem essa proposta também, a partir do momento em que a gente entende que a arte, ela provoca, não é? Uma posição em relação ao que se tem. Se você vai ao teatro, você assiste a peça, você tem alguma noção do que foi aquela peça. Você lê um poema, você tem uma noção do que foi o poema. Então, você se posiciona, você busca essa questão, transcendental ou não. No caso dos romantismos, do romantismo alemão em especial, extremamente transcendental, com Novalis. Nós estávamos até comentando que se assemelha um pouco à biografia do Schopenhauer, né? Que também Sim. tinha um pai industrial. Sim. Então, quer dizer, é uma Alemanha mergulhada numa mudança muito grande, né? E que tem Sim. uma certa reação, né? Sem dúvida nenhuma. Até em termos literários, até 1871, isso é uma coisa que muitos autores que estudam a literatura alemã falam, né? Não sei exatamente Zafransky, se ele vai defender esse ponto de vista, mas vários outros autores que estudam a literatura alemã dizem até 1871 não se tem muita provocação nessa situação da Alemanha enquanto território, a questão política, né, da Alemanha. A gente vai observar isso depois de 1871. Isso alguns autores que dizem, né? A gente teria que fazer um estudo mais adequado em termos disso. As noções geográficas, elas só fazem com que, por exemplo, os romantismos, eles nasçam, você tem a manifestação em Iena, você tem, por exemplo, em Halle, não é? Que é uma cidadezinha pequena que depois que a Alemanha, por exemplo, na Segunda Guerra, ela ficou na parte oriental. Então, você tem essas divisões, o romantismo de Berlim, você teve manifestações em Berlim. Então, vários lugares tiveram pequenos romantismos ali também. Mas o que mais se destaca quando você fala da primeira geração romântica, com esse traço cosmopolita, né, de lidar com outros autores, você tem Iena, né? Inclusive, Afonso, a título de curiosidade, nós temos, não exatamente em Iena, mas em 1813, Madame de Staël, que é francesa, não é? Ela escreve da Alemanha, que é o livro que vai projetar a literatura alemã mundialmente, observando não exatamente o critério literário, mas observando o comportamento dos escritores alemães. Ela analisa Goethe, ela analisa Schiller, os irmãos Schlegel, que eram escritores, tradutores, Novalis. Então, você vê que tem esse movimento aí em torno, não é, dela, que é francesa, por exemplo. Então, esse cosmopolitismo de Iena, ele tem ainda eco também, né? Com outros autores que se interessam, como ela diz, como é que os franceses, por exemplo, não reconhecem a literatura alemã, não reconhecem o autor do Porte de Goethe? É uma pergunta que ela faz no livro dela da Alemanha. Até porque, por exemplo, o classicismo francês era todo ordem e organização, né?
de repente esse pessoal está trazendo, né? Exatamente, ela faz uma crítica, inclusive, a isso. Ela faz uma crítica dizendo assim, olha, os alemães, tudo para eles é o obscurantismo, tudo é o mistério, tudo é o exagero de mistério. A França não é dessa forma, ela se posiciona contra, ela não gosta da literatura alemã, ela reconhece o valor, mas ela acha muito confuso, muito nebuloso, e tudo é mistério, mas será possível? Porque em determinado momento os românticos também vão ter essa questão do mistério, né? As organizações secretas já em favor dessa noção de, olha, nós não queremos o cotidiano. Então é o seguinte, se alguém sai para comprar pão, vamos dizer que houve um sequestro, alguma coisa aconteceu e se perdeu aí nesse meio do caminho. Então eles têm também essa questão das seitas estranhas que ocorrem. E é também o que Schiller observou. É um povo que lê muito, né, que sempre leu muito, desde o século da Nódoa, né, os alemães, os Afrãs, que tem um capítulo que é exatamente intitulado assim, em que ele coloca o Schiller reclamando disso, mas século da Nódoa, não é possível. Leitores o tempo inteiro, e os autores com essa voracidade, né, de ter que produzir para atender esse público leitor alemão, que sempre foi ávido por literatura. É um dos povos até hoje que mais leem, né? E que mais faz teatro, né? Também. Só para lembrar. Eu vou comentar aqui, vou ler um trechinho do Romantismo de Novalis, o texto que um artigo, né? Ele diz assim: o poeta mágico Klingsor, que lhe dá sábios avisos sobre os limites da arte, sobre os perigos do entusiasmo, sobre a necessidade de se observar, de se conter, de se controlar sem cessar. Fala um pouquinho, então, desse poeta mágico, Klingsor. Então, você vê, Klingsor é o cara que vai dar a mão ao Heinrich nessa... Eu gostaria de ler um pouquinho aqui, Afonso, sobre a questão da flor azul, né? Klingsor vai tomar o Heinrich pela mão e vai mostrar para ele o que, sendo um amigo, como é que vai ser essa jornada dele, né? E ele dá conselhos, né? Tem essa questão de que você está lidando na sua busca, mas você tem que ter cuidado. Você tem que observar também o que acontece, né? Então, o estrangeiro não se faz esperar. O calor não tarda, inicia-se a eternidade. Enfim, a rainha desperta de longos sonhos, a fusão de mares e continentes no fogo do amor. Frias noites não terão mais lugar. Tão logo fábula restaure o antigo direito. Ao seio da fábula acende-se o universo, e todo desejo há de se cumprir. Veja, isso está dentro de Novalis, com a flor azul, né? Mas tudo que se tem de desejo de realizar, ele é possível ser realizado? Então, veja, o Heinrich não tem essa jornada sozinho. Klingsor está lá, a Zulima está lá também. A própria mãe do Heinrich também está lá. E a Sofia, que é a sabedoria, ela vai aparecer para mostrar para ele que tudo é sabedoria e construção. Então, você não consegue ter o conhecimento sozinho. E aí eu volto àquele ponto que nós havíamos falado anteriormente. O eu romântico, ao contrário do que se pensa em termos de egoísmo, eu apenas vou ter essa experiência para mim. Interessa para mim, não é para mim e para o outro, porque ele vai lidar com o outro. E hoje se fala muito nessa questão do outro, compartilhar com o outro, coexistir com o outro. O Klingsor é o cara que coexiste com ele, Afonso, nessa jornada. Então, o fato dele ser um poeta, como eu falei anteriormente também, é um traço distintivo aí, porque o poeta tem a sensibilidade para perceber que a jornada, ele vai precisar de conselhos, cuidado aí quando for em determinados lugares, cuidado com a noção de que você tem desejos, mas você precisa ter cuidado. O universo, ele não é só para você, ele é para todos. Não é só você que vai habitá-lo, não é só as suas ideias que vão aparecer, né? Então, é nesse sentido que a gente tem ele como um guia. Muito bom. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho mais da estética do fragmento. Isso é uma novidade completa, não é? O fragmento surge com os românticos, não é? A gente tem os irmãos Schlegel, e é preciso nós lembrarmos que os irmãos Schlegel, eles têm um trabalho muito importante dentro do romantismo alemão, porque não são somente escritores, eles são tradutores, eles são editores, e eles têm uma visão muito grande com essa noção de fragmento. A revista Atheneum, ela vai propor esses fragmentos,
E esses fragmentos, eles lidam exatamente com essa ideia de que o leitor é convidado a participar, né? Porque o fragmento, ele vai ter aquela mesma função que a gente tem nas metataxes, por exemplo, lá de teoria da lírica, de que você tira um pouco do que você diz, você reduz um pouco a expressão e deixa em aberto. E quando você deixa em aberto, você coloca o fragmento e tem que completar esse sentido. Quem entra nesse sentido para completar? O leitor. Então, é uma forma muito interessante de entender que esse leitor ele faz parte também do sistema literário, e essa é uma grande contribuição romântica, porque o sistema literário ele se faz de autor, público e obra. Não é? Posteriormente, a gente vai ter, bem mais tarde, com Constância, e Elza vai falar disso, do leitor, da importância do leitor que efetiva a leitura. Os românticos já tinham visto isso no século XIX. Então, veja, o fragmento é isso, essa ideia de deixar em aberto aquilo que você vai completar. E ele não tem um fim, não é? Porque você tem aí uma plurissignificação muito grande. Você está com uma coisa em suspenso que você sugestiona e que você tem infinitas possibilidades de diálogo. É muito importante essa contribuição dos irmãos Schlegel. Então, quando Novalis publica Pólen, né, ele tem essa ideia também do fragmento. Né? E os versos são belíssimos. Né? Sempre essa ideia do que se esvai, daquilo que eu preciso ter no momento, aquilo que eu preciso é um carpe diem também. Essa noção de carpe diem está muito dentro do fragmento, porque você interpreta naquele momento o que é necessário, é ali o que sugere, né? É uma amplitude de possibilidades também. E Novalis explora muito isso a partir dessas sugestões que ele faz. Novalis é muito um poeta da noite, não é à toa que ele tem hinos à noite. Né? A noite que é o quê? É escura, eu não sei o que vai acontecer, a lua está ali para clarear, é um contraste, essas dualidades, não é? Acontecem muito dentro do romantismo, essa dualidade do escuro, do claro, do é possível, não é possível, do que eu sei, o que eu não sei, sou eu e a coletividade, porque eu vivo numa sociedade. O que eu proponho com isso? Então, quando ele usa essa metáfora do pólen, né, que ele se dissolve, então as palavras elas vão para o ar. O que é dito com as palavras? O que eu entendo disso? Então, Novalis é muito assim, ele transcende em tudo que ele faz. Então, o fragmento é o que mais do que o Heinrich von Ofterdingen, nessa resposta que ele dá, que é bem irritada a Goethe, a ideia de que se transcende em tudo que está no onírico, e aí a gente tem Wolfgang Iser dizendo que o que está no imaginário ele se realiza na obra, Novalis faz a partir dessa ideia de fragmento. Bom, isso me lembra muito as vanguardas do século XX, né? Quando o futurismo, por exemplo, vai fazer um teatro mostrando só os pés, né? O Beckett que mostra só as cabeças, enfim, né? Tem todo um desenvolvimento aí, né? Porque se você tem só pés, você diz assim, mas o pé, ele faz parte de um corpo. O que é que ele quer dizer com os pés? Ele está falando sobre caminhos? Então, quer dizer, você tende a buscar a significação. As coisas não ficam na sua cabeça sem uma significação, você sempre fica buscando, você rumina aquilo. O fragmento é assim também. Né? Você coloca as coisas com reticências, você diz, mas como é que eu completo isso aqui? A minha interpretação vai ser qual? Porque tem coisas que estão no texto, em texto, e estão aqueles que são é para você, é para mim. Que ideia você tem de fragmento, Afonso? Você vai ter uma ideia. Que ideia você tem da expressão de Novalis com a noite, por exemplo? Que ideia eu vou ter? Baseado em tudo isso que a gente falou, com relação ao romantismo, que explora essa face, né? De noite também. Se fala muito na questão, eu estou falando aqui a questão da noite, porque tem os hinos à noite de Novalis, não é? Que a gente tem da data de 1800. Quando eu falo de romantismo de face noturna, ela é mais ligada à terceira geração romântica com Hoffmann, que ele vai tratar de temas como loucura, perseguição, morte, delírio. Inclusive, Hoffmann ele tem muitas leituras atuais. Neil Gaiman fez uma leitura muito grande do Sandman em quadrinhos, não é? Que é muito aclamada. É baseado nisso, folclore alemão. Né? Que nós já falamos aqui, né? Que
por sua vez, nasce na Dinamarca, né? E com Hans Christian Andersen. E ele que escreve sobre esse homem que tem as sombrinhas, e uma escura, outra colorida, e toda essa relação. Então, quando eu falo em romantismo de face noturna, eu me refiro essencialmente à terceira geração romântica. Mas quando a gente olha para os Sturm, antes do romantismo, eles também são voltados para essa questão da noite. Eles também estão procurando o desconhecido, o escuro. Goethe também tem poemas em que você está andando e os relâmpagos da ideia de fantasmas na noite. Então, isso vem por todas as gerações românticas. Ela tem uma ênfase na terceira, mas ela é importante também desde o Sturm und Drang, que é esse pré-romantismo, que é depois influenciador de todas as gerações românticas alemãs, da primeira, da segunda e da terceira. Porque se você pegar, por exemplo, os irmãos Grimm, quando eles têm os contos originais, você tem os contos extremamente violentos, extremamente escuros ali, né? A ideia da violência, do que realmente... Então, você vê que, de certa forma, ressalvadas as questões particulares de cada uma das gerações românticas, você tem, sim, a ideia do noturno, circundando todo o romantismo alemão. E Novalis, como eu falei, na minha opinião, eu acho que talvez você compartilhe também, Afonso, ele é o que mais lida com essa questão da noite, porque ele sugere muito, ele é muito de sugerir. E você vê que essa coisa transcendental de Novalis foi até mesmo para o rosto dele, né? A gente vê a figura de Novalis, é uma figura de uma pessoa totalmente transcendental, mas que era muito voltada para essa questão noturna, de justamente ficar mais taciturno, de ficar voltado para si, de ter inspiração, de pouca luz, de dizer, eu estou aqui sozinho, então eu dou asas ao pensamento. Os hinos à noite nada mais são do que isso, dessas reflexões que ele faz, bem como os fragmentos dele, e o Auf der Dingen, e o nosso querido Heinrich andando em busca da flor azul, que é tão cintilante, né? É interessante porque a gente conhece mais o Hölderlin, na verdade, né? Ele ficou mais como Sim. esse poeta, né, do místico e tal, né? Mas teve já alguém antes, né? Sempre tem alguém antes, não é? Na verdade, nós fazemos referência, por exemplo, o próprio Neil Gaiman. Se você pegar o Sandman do Neil Gaiman, você vai dizer, criou uma atmosfera muito interessante. Realmente, o Morpheus dele é bem interessante, ele lida muito com onírico, as referências literárias são muito grandes na obra dele. Mas quando você vai falar com uma plateia de leitores mais novos, e você menciona que isso vai nascer com Hans Christian Andersen, e você fala de Hoffmann, o encanto parece que quebra um pouco. Mas a verdade é que a literatura ela faz sempre novas leituras e ela atualiza ideias que já foram, de uma certa forma, trabalhadas e são novas releituras. Isso a gente vê, por exemplo, em outros autores que não são só os alemães. Tolkien, por exemplo, ele bebe em muitas fontes, né, de diferentes... a partir até do Anel dos Nibelungos, por exemplo, você vê toda a história do Senhor dos Anéis a partir do Anel dos Nibelungos, que é uma canção do século do século I, por exemplo. Então, e isso não tem nenhum demérito, não, Afonso. Essas são apenas referências que você tem, porque a ideia da literatura é que a literatura não nasce do nada. Então, Novalis, quando ele vai criar o Heinrich, ele tem uma noção. Ele tem a noção de que Goethe, na opinião dele, e isso é dito no Ludwig, ele fala que ele não teve uma expressão muito boa de poesia, ele não concorda, então ele vai e escreve novamente em reação. Então, ele tem uma ideia, ele tem uma noção do que ele quer fazer, porque ele está num ambiente de romantismo, num determinado contexto, num determinado tempo, não é? Esse corte sincrônico aí do romantismo, com as ideias do romantismo, e ele expressa isso na obra dele. Então, a literatura, ela não nasce somente de você dizer, eu vou criar um Heinrich, pronto. Não, ela tem uma linha aí de raciocínio e de contextos que são atualizados pelos autores, tal como é atualizado pelo leitor. Quem leu a Flor Azul, leu o poema Flor Azul há 30, 40 anos atrás, tem um determinado tipo de expectativa. Quem lê hoje tem outro, se é que ele é um poema muito conhecido. Porque Novalis, ele ficou muito à sombra de Goethe. Na verdade,
Muitos autores, o Cláudio Villa, você conhece muito bem, ele fala isso, que ele que realmente expressou o romantismo alemão, porque foi ele que realmente teve essa ideia de transcender as coisas, de tocar em pontos da alma, do eu, e trabalhar muito isso, né? Os outros também fizeram, os irmãos Schlegel também, né? Goethe também, Schiller também, e vários outros. Mas Novalis, no sentido do transcendental, ele realmente é o autor que melhor representa. E, no entanto, ele não é conhecido exatamente com essa ideia. Como você falou, o Godelin, ele tem mais uma projeção do que ele no sentido da noite, né? Sim. Mas nada que você, ao ler as obras, não tire essa conclusão. Porque depois você vai começar a dizer, as Novalis têm aqui uma proposta bem adequada. Sim. Bom, nesse artigo, então, do Adolf Bossert, não sei, The Romanticism of Novalis, ele diz o seguinte: Novalis morreu em 25 de março de 1801, não tendo realizado seu 29º ano. Tinha publicado, além dos hinos, alguns artigos na Atheneum, como cânticos religiosos, que são as mais puras efusões do seu misticismo. Vamos falar um pouquinho desse misticismo dele. O que seria esse misticismo? Novalis era protestante, né? Era protestante e ele tinha uma relação com Deus muito grande, né? É como eu falei para você, há determinadas expressões, a gente tem os autores como pessoas concretas e a gente tem as obras um pouco distanciadas, às vezes, ou não, com traços autobiográficos. Novalis tinha muito dessa religiosidade dele dentro da sua poesia. E dentro dessa expressão que eu falei, do próprio rosto dele, é o rosto de um poeta, e morreu novo, né? Então, ele tinha muito essa ideia religiosa, isso está expresso em bastante coisas que ele escreveu, não que ele fizesse uma adoração aberta a Deus, mas ele faz muito isso com relação à natureza. Muita coisa do que se lê em Novalis, a natureza, ela é a manifestação dele com relação à fé, à religiosidade dele. Então, podemos dizer que ele é um dos mais também enfáticos nesse ponto. Mas tem uma influência panteísta, Spinoza, alguma coisa assim? Ou não se sabe? De uma certa forma, sim, mas não vejo com muita clareza a influência panteísta. Certo. Bom, muito obrigado, viu, Patrícia? Sempre uma aula incrível. E eu peço que você fale um pouquinho do seu projeto Litera. Vocês estão lançando um canal no YouTube agora, não é isso? E vamos começar com Alan Poe. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, Afonso, é sempre um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho, debater. Eu gosto de dizer que a gente debate literatura, né? A literatura nunca tem só um significado e não é só uma pessoa que é dona do conhecimento literário. A gente debate literatura, né? Então, o projeto Litera, ele faz parte da Casa de Estudos Germânicos desde 2013. É uma proposta de que nós fazemos minicursos, quando presenciais, eram bimestrais, né, com certificado, gratuitamente, a qualquer pessoa interessada em literatura. E, dentro da Casa de Estudos Germânicos, a nossa ênfase é a literatura germânica e brasileira. Então, mas também a gente trabalha nas perspectivas comparadas, né? E com essa questão da pandemia, nós fizemos algumas lives já no ano passado, foi eventos que a gente pode dizer que foram eventos piloto, né? para ver o que acontecia, se realmente seria legal. E nós decidimos agora estrearmos no YouTube. Então, em meio à pandemia, nós vamos trabalhar com Edgar Allan Poe e o famoso Baile da Morte Vermelha, que trata de pandemia. Então, mais contextualizado, impossível. Então, dia 31 de outubro, para quem gosta de literatura, gosta de Edgar Allan Poe, gostaria de conversar um pouquinho sobre esse conto incrivelmente atual. A gente vai fazer essa estreia às 4h e é isso aí, está todo mundo convidado. Muito obrigado. Não deixem de ver os outros programas que a gente tem aqui com a Patrícia, né, Patrícia? Já falamos do Drácula, já falamos do Hoffmann. É muito legal, porque a gente tinha, né, esse projeto, né, Afonso, de falarmos sobre
o romantismo alemão, sobre Novalis, sobre Hoffmann, enfim, já falando sobre Hoffmann, né? E demorou bastante falarmos sobre Novalis e a Flor Azul. E falamos um pouquinho, né? Então, felizmente a gente conseguiu colocar esse projeto sendo executado agora. É um grande prazer sempre colaborar com o seu canal. Né? Me sinto muito honrada. Muito obrigado. Agradeço muito. E é isso aí. Desejo sucesso sempre. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer. Erudita total, né? Olha, a Vera dizendo... Muito interessante a live. A Vera é nossa parceira aqui. Opa, obrigada, Vera. Olha, muito bom. Vera é grande autora. Também parceira nossa. Pessoal, esse é o vídeo 239 já. Deem uma olhada nas playlists aí que nós temos. Muito obrigado. E amanhã nós vamos voltar para falar de Império Bizantino. Então, também estão convidados aí a comentar, compartilhar. Patrícia, muitíssimo obrigado. Um grande abraço, até a próxima, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Obrigado.